Olá, a paz do Senhor seja contigo. Muito bom estar de volta. E nós estamos aqui em mais um episódio do Voz e Midi. Eu recuperando da minha voz, graças a Deus. Os últimos 15 dias aí eu estava recorrendo a IA para falar alguma coisa, utilizando uma voz que não era minha, mas hoje dá para a gente conversar. E nós estamos com um tema muito pertinente para a atualidade, um movimento terrível dentro desse tema. E o tema é a política e o evangelho. E deixando bem claro aqui, nós não vamos estar levantando bandeira política nenhuma de ninguém, mas nós vamos falar da política à luz da Bíblia. Aprender, aprendermos algumas coisas que a Bíblia vai nos falar, vai nos aconselhar e vai nos lembrar. E está muito em evidência, né? Época de campanha, tá todo mundo se convertendo, né? Para não ser exagerado, até o cão se converte na época da política. Mas nosso tema hoje é esse. Eu acredito que vai ser um bate-papo legal. E quem está conosco aqui para discutir esse tema é o pastor Jefferson, essa dupla aqui inseparável, para a gente argumentar. E vamos ver como é que o pastor Jé está ligado aí na política. Ixi. Será? E aí, pastor Jé, me diga aí. Muito bom dia, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, seja na sua casa. Estamos aí para falar sobre esse tema. Lembrando que não é debater, mas conversar sobre, É, debater né? é bater um papo, né? Bater um papo aqui na Voz e Mídia. E vamos lá, bora pra cima. O evangelho e a política e o evangelho. Olha aí. E o voz e mídia é isso. É falar a palavra de Deus, logo ouviremos a voz de Deus. Amém? Porque nós vamos citar e sempre falar das escrituras sagradas. Tá certo? Eu quero começar aqui, pastor Jé. Na realidade, nós dividimos aqui em 4 blocos, né? 4 questões para a gente entender e nos atualizar nesse meio muito importante. Por mais que muita gente foge até hoje, muitos cristãos fogem até hoje, mas eu quero falar especificamente da política e o evangelho. E quando nós falamos do evangelho, estamos nos referindo ao evangelho de Cristo. Por quê? Porque existe mais de um evangelho, né? Então muitas pessoas podem falar, eu sou evangélico, é evangélico, mas sob o evangelho de quem, É. né? Eu quero começar citando João 18:36. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Bom, se o reino não é deste mundo, se a nossa pátria está no céu, por que insistimos em lutar pela política terrena? Em Filipenses 3:20 e também em Mateus 6:10, o fato de não pertencermos a este mundo não nos exime de sermos embaixadores. Como assim, pastor? Em 2 Coríntios 5:20, né? Assim como Daniel serviu na Babilônia, sendo fiel a Deus, o cristão atual na política ou o cristão atua na política para estabelecer princípios de justiça que glorifiquem ao Senhor. Entendo que a política é um meio de serviço, pastor Gé, não o fim da fé. Eu quero repetir isso, claro, dentro da minha opinião. A política é um meio do serviço e não o fim da fé. Nós temos vivido aí dias tensos, a perseguição cristã nunca parou, principalmente do evangelho puro, genuíno.
né? Não parou. Aqueles que continuam mantendo a fidelidade às Escrituras, existe uma perseguição. E existe também aqueles que estão agora tirando proveito do Evangelho, ou tentando se aproximar dos cristãos, né? E enquanto existe esse movimento político, nós estamos vendo essas aproximações. Quando eu disse, eu não estou brincando, que na época da política o cão também se converte, é porque nós estamos vendo isso daí. E nós vamos falar sobre isso. Então, falando sobre, pastor, eu quero já entrar num assunto bastante interessante, que é quando o valor bíblico se torna pauta política. Nós estamos vivendo em um tempo onde defender a vida, a família, a moralidade é taxado como ideologia política. Como separar o evangelho da política sem abrir mão da verdade? Boa. Bom, vamos partir do primeiro ponto que porque voz e mídia também, né? Que a gente fala sobre assuntos que geralmente o cristão ele não gosta de falar. A gente toca em assuntos que geralmente na cabeça do cristão não se deve falar, não se deve entrar, né? E esse assunto é muito pertinente, porque as pessoas confundem muito a política com político, né? E quando a gente trata do evangelho, a gente trata sobre a palavra de Deus, a gente trata de tudo, porque as pessoas ainda não entenderam o que que é política. A todo momento se faz política. A todo momento, a partir do momento que se junta para decidir, organizar algo dentro de uma sociedade, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja na sociedade em si, já é política, porque política vem disso, de criar leis, de organizar, tudo isso. O problema não é a política em si, mas quem está, as pessoas que estão. Então, quando a gente fala do evangelho, não tem como separar, como já foi citado aqui, Daniel, podemos falar sobre José, né, que foi governador ali do Egito, entre outros. Claro que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a visão de Jesus, né? Jesus ele vem trazer o evangelho do reino, ele vem trazer a salvação, vem trazer, como foi citado também, sobre o mundo, não este mundo, mas aquele vindouro, sobre a nova Jerusalém, né? É, as pessoas confundem algumas coisas. Jesus, claro, ele não veio em nenhum momento falar sobre a política, mas ele veio organizar. Tanto é que ele vem quebrando muitas Na tradições. verdade, ele veio confrontar essa política. Confrontar, que estava vivendo, né? É. Essa organização, má organização. E eu gosto muito do Provérbios 29, que diz assim, Provérbios 29:2. Quando os justos governam, alegre-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ou seja, a todo momento é feito política, mas por quem é feito a política? Então o evangelho não está longe da política, né? A palavra de Deus nos ensina como governar dentro do nosso lar, até mesmo dentro de casa, é feito política. É feito política. Então o evangelho ele não está distante, ele não está longe, ele ensina como é. Como diz os Salmos, né? Que feliz é a nação cujo tem Deus. Só que Deus vai levantar pessoas. Deus levanta povos. Como a própria palavra também diz que Deus ele levantou o quê? Pastores, para ensinar, para mostrar o caminho. Então, quando a gente trata desse assunto e trata do evangelho, não tem como separar, ainda que muitos façam distinção, façam a separação. Mas quando a gente olha para o evangelho, quando a gente olha para a palavra, tá tudo interligado. Tá tudo ligado uma coisa na outra. E Deus? Ele fez política? Boa. E Deus? Bom, vamos Deus, lá. ele fez política? A partir. Quando eu tô falando assim, quando ele fez, não é criou a política. Sim. Mas Deus usou da política, Deus fez política, Deus foi político. E se eu afirmar que sim? Aí já era problema, né? Porque vamos lá. A palavra política, né? Polis vem de cidade ali, organização. É. Política está em criar leis. Deus criou leis? Aham, Ah, claro, criou. Administrar recursos. Deus administrou recursos? sim. Ele administrou. Manter ordem e justiça. Qual que é a maior justiça de todas? De Deus Né? adivina. Então, se a gente falar Deus, ele fez política? Sim. Só que não é a política humana, mas a política do céu, Não. organizada. Deus ele levantou rei, Deus levantou rei, né? levantou Então, rei
tirou o rei Sim, para punir o quê? sim, A a rebeldia, rebeldia a política para contrária. organizar. É, para organizar. Então as pessoas estão confundindo muito e falam: ah, mas o cristão não pode se envolver com política. Então como é que se vive? A política da desobediência, né? É, É, a palavra do Senhor fala que Deus levantou reis, resolver problemas tirou da reis, população. né? E para quê? Para conduzir o povo dentro de uma organização. Claro que quando a gente olha, Deus, ele, né, majoritariamente, ele deveria ser o centro de todas as coisas. O povo não precisava de um rei, o povo não precisava de um homem ali governando. Claro que Deus levantou pessoas para organizar, Deus ele deveria ser o centro, mas o povo não quis, por conta da rebeldia, falou que a gente quer um rei. Todas as nações têm um rei, por que que a Mas gente não então, tem? por que que o povo, é bem interessante, por que que o povo queria um rei e parou de ouvir o profeta? Sim, Por quê? Porque no tempo do profeta havia uma corrupção. sim, Politicamente, politicamente. havia uma corrupção. E aí aproveitou-se a deixa para que então o povo exigisse um rei. Um rei. Deixasse de ouvir o profeta, porque o profeta era o poder político, Sim, né? Para então ter um reinado, porque ele olhou as vizinhanças, né? E queria também um rei. Então Deus, né, providenciou um rei segundo o coração daqueles, do povo, e não segundo a vontade dele. Ou sim. seja, o povo parou de querer ouvir Deus, Deus, a sua justiça, o seu juízo, para querer ouvir o homem. homem. E o que está acontecendo hoje? Da mesma forma. Quando a gente olha, as pessoas estão, né? Aí faz a distinção, a separação do evangelho de Cristo, a palavra de Deus, aquilo que Cristo, que Deus ensinou para ouvir a homens, para decidir o que o homem quer e não o que realmente Deus quer, né? Aí entra essa separação, ao qual eu vejo que é um grande problema, né? Como eu li aqui em Provérbios, se aquele que está no poder, ele é justo, o povo está bem. Vamos pegar a situação de Saul. Saul, o primeiro rei, quando ele estava bem, que ele seguia as ordens de Deus, o povo estava bem. Sim. Mas a partir do momento que ele começou a errar e querer fazer por conta própria, o povo pagou. Se O, corrompeu. se O corrompeu. coração é terrível, O né? povo pagou o Então, ou preço. seja, o poder corrompe. Corrompe. Chega ao ponto de corromper para que as pessoas desobedeçam e não olhem mais para Deus. Mas vamos aqui, ainda dentro desse bloco, quando o valor bíblico se torna pauta política, né? Então nós estamos vivendo um tempo onde defender a vida, a família, a moralidade é taxado como ideologia política. E a pergunta era como separar o evangelho da política sem abrir mão da verdade. E diante disso, já quero citar uma situação. Esse tema é proveniente disso, né, que nós estamos vendo. Sim, Nós estamos vendo um nosso governo que tenta uma aproximação dos cristãos, né? E reuniu aí uma bancada evangélica. E quando diz evangelho, existe vários. E a gente precisa separar isso para que nós possamos mensurar e não ofender a Deus. sim, Porque reuniu ali um povo. E sabemos que esse governo agora professa outra fé, assim como sua esposa professa outra fé. E nessa reunião aí, nós estamos vendo ali pessoas que declaram outra fé, né, em outros deuses, ali agora levantando uma bandeira, falando deste Deus que não é o Deus do Evangelho, não é o Deus da Bíblia. Isso é fato. E por que eu afirmo isso, pastor Gé? Porque agora também nós tivemos aí uma passeata, caminhada, sei lá, como se fala, daquilo que a Bíblia condena, sim. que é justamente aqui, ó, sobre a moralidade, sobre a família e sobre a vida, que eles colocaram, né, virou uma ideologia política. Mas pasmem, que num carro de som estava uma pessoa ali pregando e falando que Deus estava ali no meio. Deus estava no meio da pessoa nua, da droga
da sexualidade explícita, da orgia. Essa pessoa estava ali pregando como se fosse um cristão evangélico. Sim. Para quê? Porque a palavra do Senhor fala que o Satanás ele vai se transfigurar até em anjo de luz. Sim. Então, o discurso é bonito, parecido com a palavra de Deus, se denomina evangélico ou evangélica, mas não é o evangelho das Escrituras. Não é o evangelho das Escrituras. Porque evangelhos tem vários. Evangelho segundo o Espiritismo, evangelho segundo fulano de tal, e assim por diante. O que nós estamos falando aqui é sobre o evangelho de Cristo. O verdadeiro. O verdadeiro evangelho. O único evangelho. Né? Então, no Salmos 94:20, pastor Gé, os valores bíblicos são divinos. São o quê? Divinos. Não partidários. Perfeito. E nós estamos vendo aí. Quando nos opomos a pautas que ferem a vida, não é por uma questão de preferência política, mas por fidelidade e soberania de Deus. Aquilo que a palavra do Senhor diz. Né? A soberania de Deus sobre a criação. Porque todos são criaturas de Deus. Nosso compromisso é com a palavra. E tudo aquilo que foge da palavra, que foge da Bíblia, está fora de Deus. Todo o compromisso do evangelho, do cristão, é com a palavra, deve ser com a palavra, que ela é imutável. Não dá para fazer o que estão fazendo hoje, pegando a Bíblia, substituindo o texto, interpretando, né, fora de contexto, com argumento de que foi feito por mãos humanas. Né? O homem mexeu, o homem... Isso são narrativas para criar suas próprias políticas e suas próprias ideologias políticas com base na Bíblia, enganando todos aqueles. Porque todo ser humano quer pecar, sim ou não? Sim. É a natureza humana, a A natureza natureza caída. humana é pecar, sim ou não? Pecar. E muitos estão buscando o quê? Base na Bíblia para pecar. Para poder pecar. E isso não incomoda se interpretam de maneira errada. É, o próprio Satanás fez isso com Jesus, usou a palavra para querer fazer Jesus pecar. Quando Jesus diz assim, né, nem só de pão virá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, o próprio diabo falou, mas também na palavra está escrito, né? Então, ele usa a palavra para distorcer, como diz Romanos capítulo de número 1, estão distorcendo a verdade de Deus em mentiras e usando como um bel prazer. Exato. E aí nós vamos ver uma coisa. Por que essas pessoas conseguem êxito e conseguem atrair? Primeiro, é por conta do desejo Sim, de pecar. Desejo da carne. E por que gera o desejo da carne de pecar? Falta de conhecimento. perfeito. A pessoa não tem leitura bíblica, não tem ensino bíblico, não conhece o Deus que diz servir. Então, facilmente, ele é enganado, ludibriado, corrompido. É interessante que a palavra diz assim, né? Não é a pessoa padece por falta de conhecimento, é o povo, meu povo padece, é toda uma Ainda vou sociedade. mudar, não é o padece. No texto, na Bíblia, fala perece. Perece, Perecer é perecer, morrer. morrer. Perece por falta de Conhecimento. conhecimento. Então, tem muita gente morta falando que está servindo o Deus da vida. E não está. Porque não tem conhecimento e acaba sendo levado por essas ideologias, né? Um Satanás disfarçado de cristão, pregando um possível evangelho com palavras segundo a sua vontade. O que adianta? Deus é vida. Deus é vida. Deus é amor. Mas você está vendo essas ideologias aí que fala do amor, mas não vive esse amor. É, inverteram, né? Porque o que se costuma falar é que Deus ama o pecador e não o pecado. E aí inverteram. Não, Deus ama o seu pecado também, né? Viva desse mesmo jeito. Não, o importante é ser livre. Essa Mas não existe liberdade sem Jesus. não tem. Não tem liberdade sem o evangelho de Jesus, sem os ensinamentos de Jesus.
Mas as pessoas querem falar desse Jesus que é amor, sim. Mas eu quero deixar assim, até mesmo bastante enfatizado que o Jesus Cordeiro, ele já veio. E vai voltar Jesus. Mas só que esse sim, vai voltar o que o povo, principalmente os judeus, espera. O Jesus político e guerreiro. O leão. Aí sim o leão da tribo de Judá. E aí desses aí, né? Sim. Esses aí que vai falar, Jesus, eu preguei no teu nome. Jesus, eu curei em teu nome. Eu expulsei demônio em teu nome. Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, que eu Não te conheço. não vos conheço. E esse está próximo, porque é o que nós estamos vendo. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É a apostasia. Sim. Que a apostasia não é só virar as costas para Deus e servir uma outra fé, uma outra religião. O problema é estar dentro daquela fé, dentro da igreja, dentro do evangelho, pautado na Bíblia Fazendo e tudo, corrompendo o que a palavra de Deus diz, tudo contrário. fazendo tudo o contrário. E nós estamos vendo essa realidade hoje. É muito triste. É muito triste que nós estamos vendo. Porém, muita gente indo no embalo, gente. Igrejas indo no embalo. Eu falo que o diabo, ele abre igrejas em nome de Deus. E a pessoa fala Deus, Deus, Deus. Deus não é um nome, né? Deus não é um nome. O Deus que eu sirvo é um Deus de D maiúsculo. E não o Deus que as pessoas estão falando aí. O Jesus que eu sirvo é o Yeshua Hamashia. Não é o Jesus. Eu vou até usar aqui a expressão, né? Não é o. Eu estou tentando lembrar aqui o nome que as pessoas tentam associar o nome de Deus, inclusive, ofende Deus quando troca esse nome, Sim. né? Eu não sirvo a Iau. Meu Deus do céu. É, o É pessoal terrível. É falta de confunde. Cimento. conhecimento. Aí um camarada, ele diz entender hebraico e quer debater com o nativo Sim. do hebraico. Xingando. Inclusive, quando ele fala que Jesus é nome de porco. Não Isso é um entende, pseudo-profeta que não tem entende aí. nem a cultura. E nós estamos vendo aí igreja seguindo, pessoas falando. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo essa loucura aí. E quando a gente fala que Deus ele coloca reis e tira rei, Sim. que Deus coloca autoridade e tira autoridade, não é à toa. E por que que acontece isso? Porque muitas vezes Deus permite um governo mau, um governo ruim, por conta do Do povo, povo. por conta do povo mesmo. Quantos hoje, pastor Zé, igrejas grandes, pastores famosos, líderes reconhecidos, né, se vende a um governo corrupto? Corrupto. Entrega a igreja na mão de demônios. É como eu costumo dizer, aquilo que Cristo negou, eles estão aceitando, né? Eles O que estão Cristo aceitando. negou pelo diabo ali, quando ofertou, o diabo quis entregar, ó, eu te dou todo o poder, todas as nações, Cristo rejeitou, né? Porque era um poder ali que ele tá tentando oferecer, o povo tá, eu quero, igual Geazi. É, ontem nós pregamos sobre É, isso, igual né? Geazi. Enquanto o profeta negou o ouro, Jesus falou, eu quero, eu quero. Se o Exatamente. profeta não quer, eu quero. Nós vimos aí um poder de Deus, justamente quando Deus fez a promessa se cumprir na vida do povo que ele escolheu. E as muralhas caíram. Sim, A ordem é tudo amaldiçoado, é anátema. Não pegue nada. Não toque nada. Porém, consagre para mim isso, isso e isso. sim, Consagre a mim. E o texto lá em Josué, capítulo 7, vai nos falar de Acã. sim. Onde nós vamos ver política aí? Vamos lá que nós vamos ver política. Né? Acã, ele diz que viu uma boa capa babilônica. Não era uma capa simples. Era uma capa que representava autoridade. Verdade. Era uma capa boa. Né? E também viu prata, uma porção de prata. E também uma cunha de De ouro. ouro. Não era para pegar. Mas ele fez o quê? Pegou Não, e ele escolhe. olhou. Olhou primeiro. Ele viu, desejou, Ele viu cobiçou, porque primeiro vem o olhar. olhar. O olhar permanente. Da mesma forma que Eva fez antes de tocar na árvore. Ela viu. Ela viu.
Porque o pecado ele vem pelo olhar. Mas não é só olhar. Quando você olha e fala, está repreendido, né? Eu obedeço. Não, mas ele fixou os olhos. Sim. Aí nasceu a Cobiça. cobiça. Desejou. E da cobiça veio o quê? A concretização do pecado. E ele pegou e escondeu. Levou. Cada situação dessa, a capa babilônica, o ouro e a prata, tem símbolo que nos traz para essa realidade Sim. hoje. E diante dessa desobediência, o homem, Josué, ali não viu, o povo não viu, ele escondeu no meio da sua tenda. Ele escondeu. Mas ele pode não ter, o povo não pode não ter visto, mas Deus viu. Viu? E qual foi agora? Agora tem o quê? Entra a política. Porque eles foram agora guerrear contra a cidade de Ai. Josué mandou os espias e olha aí, viu que era uma cidadezinha pequena, né? Fácil. Pouca força política, pouca força militar. Mas não, manda só alguns homens. Mandou só alguns homens. E o couro comeu. O couro comeu. E alguns morreram. E aí, aqueles que voltaram, e Josué não entendeu O porquê. o porquê. E aí entra Deus, né? E Deus fala assim, levanta. Levanta daí. Por quê? Porque, na realidade, Josué não estava chorando, não, ele estava questionando o porquê que havia acontecido, uma vez que Deus já tinha dado o poder. Então, Josué era um líder, era uma autoridade. E aí ele foi traído. Traído. Foi traído. E, lógico, ele foi investigar. E chegou até Acã. E a consequência foi a morte. Geazi foi a mesma coisa. Mesma coisa. Enquanto Josué, líder e obediente a Deus, obedeceu o que Deus falou sobre Jericó. O profeta Eliseu rejeitou o ouro de Naamã, a prata, a riqueza de Naamã, o dinheiro de Naamã. Mas o seu auxiliar, Geazi, correu atrás de Naamã. Depois que Naamã foi curado da lepra. E foi lá e fez o quê? Pegou, recebeu, porque Naamã ofereceu para Eliseu. Eliseu, não. Nada de política, nada de dinheiro, nada de suborno. Não. É para a glória de Deus. Mas Geazi falou o quê? Eu quero. Quero. E hoje o que nós temos, vai? Muita gente usando o poder de Deus Sim. para aceitar a lepra de Naamã, para aceitar a situação, a capa, que é status, representa status, né? Poder, se vendendo, Vendendo. se vendendo para ter poder. É um coração corrompido, né? Um coração corrompido. Política. Hoje está diferente? Não. Quantos estão sendo como Acã? Desobediente a Deus e tocando naquilo que Deus amaldiçoou. É como a própria palavra diz, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A partir do momento que se corrompe o coração por status, por poder, por ganância, já está longe de Deus. Pois é. E aí nós nos deparamos com essa realidade. Pastores envolvidos em escândalos aí. É. Um Acã tocou aonde Deus falou para não tocar. Nós estamos vendo aí um referido banco aí, né? Sim. Que alcançou todo mundo. Pegou todo mundo. O banco onde ofereceu a capa, a prata e o ouro. Literalmente. É. E aí foi o quê? Teve pastores aí que tocou nisso daí. E aí nós estamos vendo essa realidade. E outros que acham que não vai ter consequência. Vai ter consequência, porque tocou naquilo que representa a lepra, a doença, onde aquilo é para glorificar Deus, a pessoa simplesmente aceitou o quê? Sim. O dinheiro. E a consequência foi ele pegar a doença de Naamã, a qual havia sido curado. Aí podem até falar assim, mas é pastor, é profeta. Sim, um dos considerados maiores profetas na Bíblia que ouvia Deus, fazia a vontade de Deus, entre aspas, é considerado o maior falso profeta. Opa! Porque se vendeu. Mentira, né? Mentira. Agiu com mentira. Balaão. O coração já estava corrompido. Por mais que era profeta de Deus, ouvia a voz de Deus, ele era corrompido. E havia o que ali? Política. Política.
Porque o rei, né, mandou, falou, não, vamos lá. Tem um povo que está chegando aí e nós vamos barrar ele. Barrar. E como que nós vamos barrar? Vamos barrar ele com a própria arma dele. Isso. Assim, vamos usar o Isso. profeta. Profeta. E quando aqueles homens bateram a primeira vez que ofereceram, o coração dele ali já se Já se corrompeu. corrompeu. Por mais que ele vai lá falar com Deus, mas o coração estava corrompido. E a resposta de Deus, em primeiro momento, fala, não vai. Não faça. Mas o coração já estava o quê? Corrompido. Corrompido. Pelo poder, a ganância. E ele, a primeira vez, falou, não, não vou, não quero. E dispensou aqueles homens. O homem vieram a segunda vez. E o coração corrompido só queria uma autorização para pecar. É. É hoje o que está acontecendo. As pessoas usam a Bíblia para ter uma autorização para pecar. É. Aí fala assim, ó, não tem como eu fazer nada aqui não, mas eu vou te ensinar um meio aí. É. Eu vou te ensinar um meio. Muda um texto ali, ó. Muda uma vírgula. Muda ou prega um verso fora de contexto que dá jeito para tudo. Né? Né? E quando a gente vê alguém de autoridade que, por mais que muitas vezes não sirva a Deus, mas não tem um coração corrompido, vamos pegar exemplo de Sírio, rei Ciro, Dário, né? Que ali em determinado momento foi justo com o povo, Deus abençoou e Deus usou. Exatamente. A diferença, né? Essa é a grande diferença. E eu gosto muito desse texto de 1 Timóteo também, que vai falar assim, ó. É. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Se a gente deve fazer orações, súplicas, ações de graça, orar para que Deus possa abençoar, guiar aquele que está em eminência, por todos os homens e todos os reis, os governantes, né? Como que eu posso dizer que o cristão ele não pode se envolver com política? Pois é, devemos. Devemos. Como que eu posso dizer que o cristão não deve estar envolvido para que a nação, o povo, venha andar sossegado e quieto, sem temer, sem precisar, né, buscar esse poder ou se corromper? A política faz parte da igreja. Faz. Sempre fez. Sempre. E temos que colocar isso na cabeça. A política sempre fez parte da igreja. Agora, o grande problema é estão colocando Nabucodonosor no poder, Sim. dentro da igreja, levantando altares para outros deuses. Esse que é o problema. O problema não é política, o problema é você vender o seu altar, é vender o altar do Senhor. O problema não é política, o problema é você se corromper, a igreja se corromper. Nós não precisamos de política partidária. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Na época, no antigo governo anterior, eu falei, olha, se prepara porque a igreja vai ser perseguida. Porque um homem foi eleito falando de Deus, Sim. falando da família, da moral. Um homem foi eleito dentro desta fala. E honrou, ele honrou. Mas o grande problema, sabe qual foi? A igreja começou a adorar esse homem. É. A igreja começou a adorar este homem. Começou a idolatrar este homem. Que ele foi um bom presidente, uma pessoa fantástica? Sim. Por mais que for perseguido, está preso, injustamente, claro. Mas ele honrou o nome de Deus. Mas o problema é o povo. O povo idolatrou, a igreja idolatrou. Grandes líderes, sabe? Parava de falar de Deus para falar do homem. Sim. É a mesma corrupção de Nestã, né? A serpente de bronze erguida no deserto. Foi Sim. levantada Para cura, para cura e depois se tornou um poste de idolatria. um poste. E aí nós estamos vendo isso. O homem foi levantado para curar a nossa nação, para salvar a nossa nação. Mas fez o quê? O povo evangélico, o povo cristão, começou a mudar. Não estou falando. Claro que nós devemos honrar os nossos governantes. Orar por eles. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, pois todas as autoridades são constituídas por Deus. Devemos, sim.
né? Mas não idolatrar, não colocar o homem no lugar de Deus. A consequência disso, nós estamos vivendo agora. Deus então falou: vou te dar um governo. Vou te dar um governo. Já que vocês não olharam para mim, eu vou dar um governo, vocês vão sofrer. O que nós estamos vivendo hoje? Sim. Nós estamos sofrendo. E é assim desde os primórdios. Toda vez que o povo, que o homem se corrompia, ele era levado ao exílio para aprender. Sim. Pra Deus aprender. levanta, Deus abate. Nunca foi para condenar, mas sim para aprender, Para ensinar. ensinar. Todo o tempo é assim. Até hoje é assim. Se você olhar para o Oriente Médio, ali, todo tempo é isso. A guerra não cessou, porque enquanto não reconhecer Jesus como autoridade, vai continuar ali. E ainda vai levantar um falso governo. Sim. A Bíblia fala, está se levantando um falso governo. Quando a Bíblia fala que nós devemos olhar para a figueira, né? Não é para nós nos tornarmos judeu, não. Jesus veio para eles, eles não aceitaram. Eles estão preparando o próprio Jesus deles. Quando a gente olhar para a figueira, olhar para Israel, Olhar os sinais. olhar os sinais. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos vendo. E quem é de Bíblia, quem vive o evangelho, está vendo o que vai acontecer. Já sabe o que vai acontecer, porque toda a palavra está se cumprindo. E tudo está envolvido onde? No poder político. E aí as pessoas estão usando o evangelho, muitas vezes, para sustentar uma narrativa. Sim. Mentindo. Mas, enfim, como eu disse no Salmos 94:20, os valores bíblicos são divinos, não partidários. Quando a gente se opõe à pauta que fere a vida, não é por uma questão de preferência política, mas por fidelidade. E é isso que as pessoas têm que entender. Por fidelidade e soberania Sim. de Deus. Ah, um cristão pode ser político? Deve. Pode ir lá ser partidário? Sim. Mas o grande problema é, e o seu coração? Ele pode ser corrompido, simplesmente corrompido? É frágil? Ou você está pautado na palavra de Deus? Ou você tem estrutura na palavra de Deus? Vamos entrar aqui no terceiro bloco, pastor Gé. O desafio da fé frente às ideologias contemporâneas. É forte. Por que tantos que se dizem cristãos estão apoiando pautas como a legalização das drogas ou a desconstrução da família bíblica? Eu vou repetir essa pergunta, pastor Gé. Porque tantos que se dizem cristãos estão apoiando pautas como a legalização das drogas ou a desconstrução da família bíblica, assim como outras tragédias mais, né? Vamos dizer assim. Qual o seu ponto de vista? A resposta já está na pergunta. Né? Se dizem ser cristãos, né? Se dizem ser, mas não são. Porque o verdadeiro cristão... Pode falar que é crente? É crente. É crente? É crente. Mas por que crente, pastor Gé? Porque acredita em qualquer coisa. Acredita e quem é que em tudo. Né? Até o diabo, né? Os demônios creem e estremece. A Bíblia fala. Até o diabo. Quem mais crê são os demônios, né? Que até estremece. Então, é o crente. Acredita em tudo, né? Eu posso pegar um exemplo, né? Bíblico também, porque a gente tá falando de Bíblia, né? Daniel estava na Babilônia. Sim. Estava com todo o povo e Daniel não se corrompeu. O desejo dele era fazer a vontade de Deus. Ele falou: eu não vou me contaminar com os manjares. Olha só, não era status, não era poder, não era riqueza. Era apenas um manjar. Ele falou: não vou. Era apenas o alimento. Ele: não vou me contaminar. Né? Então, por quê? Porque ele tinha um coração voltado para Deus. Então, quando a gente vê que a pessoa não tem um coração voltado para Deus, ela aceita tudo. Até as mínimas coisas, ela aceita tudo. Por quê? Pra se agradar. E aí a gente olha mais pra frente, né? Quando se passam os dias que Daniel dá, ele vai mostrar: olha como eu estou e olha para este povo que aceitou o manjar. Quem tá mais forte, quem tá mais bonito.
né? Quem tá mais gordinho, mais Né? saudável, Mais mais vistoso, né? vistoso, né? Aquele que se contaminou, aquele que não quis contaminar. Então, hoje, aqueles que se dizem cristão aceitam qualquer coisa por causa de status, poder e ainda usa a palavra de Deus para falar que está correto. Então, hoje, pautas que estão surgindo são, eu posso afirmar que são pautas anticristo. Porque muitas vezes, sim, vai surgir o anticristo, vai surgir aquele que vai enganar o povo, aquele Não, que vai já estar tem na muitos frente. anticristos, Só que né? o espírito do anticristo Ah, já está já, agindo, já, já. né? E age no meio dos cristãos, age no meio da igreja, age no meio ali, né? Trazendo heresias, trazendo porfias, trazendo falsas palavras, distorcendo o evangelho de Cristo, né? E o interessante é que a Bíblia, quando a gente olha Paulo, Pedro, ali após Atos, eles estão sempre defendendo o evangelho, sempre estão defendendo a igreja contra Certo. essas heresias, contra essas Uhum. abominações que estavam entrando no meio do cristão, né? E quando a gente fala entrando no meio do cristão, também entrando no meio do povo, entrando no meio da nação. Quando a gente pega Certo. a igreja ela sempre foi pautada principalmente na sociedade, porque a própria palavra vai dizer, né? Qual é a religião que Deus se agrada? Cuidar dos órfãos, dos doentes e das viúvas. Política. Cuidar daqueles mais necessitados, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Quando a Maria ali derruba o perfume, o unguento nos pés de Jesus, o que que Judas vai falar? Nossa, por que que não vendeu aos pobres? Só que a Bíblia fala que o coração dele não estava nos pobres, estava no dinheiro. Então a gente vê que ele não estava com Cristo, ele era um crente. Ele queria tirar proveito de tudo. Então, aquele que se diz cristão, ele quer tirar proveito de tudo. Pode ser uma pauta ruim, uma pauta boa. Se der crédito moral para ele, ele quer. Perfeito, né? Bom, como a pergunta foi, por que que tantos se dizem cristãos estão apoiando pautas como tais legalização, droga, aborto, desconstrução da família bíblica, principalmente, né? Sim, Nós vamos ver aqui em Romanos 12, 2, olha o que o texto fala. E não sede conformado mas com este, mundo. mas sede, né? Com este mundo, cadê? Estou lendo aqui, mas sede transformado pela Renovação renovação do do vosso vosso entendimento entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e e perfeita perfeita vontade vontade de de Deus. Deus. E em Isaías também 5:20, se eu achar aqui, Isaías 5:20 vai nos falar: ai dos que ao mal chamam de bem Bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai, 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 dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. É o que nós estamos vendo. é a inversão de valores, né? Então, esses que se dizem cristãos, eles aceitam a pauta de tudo, principalmente contra o evangelho, contra a família, a vida, porque nunca estiveram ligados em Cristo. São pessoas corrompidas, como diz Romanos 1, né? Se corromperam e perverteram a verdade de Deus. Então, esses que se associam a outra religião que não tem exclusividade de adoração a Deus, eles são os pervertidos da palavra. Sim, São os falsos cristãos. falsos cristãos. Prega um falso evangelho, sim ou não? Sim, agindo pelo espírito do anticristo. Porque a palavra de Deus deixa bem claro: não se detenha no caminho dos pecadores e não Nem se se assente assenta nas a rodas dos dos escarnecedores. escarnecedores. Nós vamos ver que escarneceram de Jesus, escarneceram da palavra de Deus. Nós vamos ver que o nosso governo, principalmente ele e sua esposa, eles foram lá professar a fé em várias vezes em vídeo em outras religiões. Eles subiram a rampa do Planalto, né, exaltando um outro Deus, Deus com D minúsculo. Dentro da sua casa presidencial, tem cultos a outros deuses. Sim. E aí são esses mesmos agora que querem aproximação com os evangélicos. Paulo mesmo ele vai dizer, né, no livro de Coríntios, que razão
Ou como pode as trevas concordar com a luz? Não Exato. tem como. Não tem como o justo sentar com o injusto. E aí é onde entra a passagem do jugo desigual, que muitos vão colocar somente para um relacionamento entre o homem e a mulher, mas não, o jugo desigual é em tudo. Não tem como as trevas andar com a luz. Exato. Não tem como um cristão aceitar esse tipo de pauta. É impossível, né? Pautas contra a família, pautas contra a vida e dizer que é cristão. Então, um recado bem claro aqui. Você que diz que é cristão e apoia essas pautas, você é cristão nada. Você é o filho do diabo. Não tem como. Não adianta. Você está fazendo a obra do diabo. Porque você está destruindo família. Você está desconstruindo família. Essa é uma realidade. Talvez você está indo enganado por um parente ou por uma ideologia que plantaram na tua cabeça e você acreditando. Não precisa acreditar em mim. Recorre à palavra de Deus, à Palavra de Bíblia. Deus. Estude a palavra. Se você não consegue entender, procure uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. Não uma igreja de show. Tá cheio de igreja aí. Tá cheio de igreja. Igreja de show. Que vai falar aquilo que você quer ouvir. Vai mexer no seu sentimento, no seu emocional. E não, você nunca vai ser confrontado com a palavra de Deus. E mesmo se vê um confronto, é um confronto abanando com pena É, de pelicano. A realidade é essa. O confronto dói, mas não mata. Cura, sara e liberta. Então, pastor Gé, isso evidencia uma crise em que, quando a gente está vendo pessoas dessa forma, isso está evidenciando uma crise de quê? De discipulado e de sim, identidade. sim. Ao trocar a autoridade das escrituras pela opinião pública ou pelo politicamente correto, perde-se o quê? O referencial absoluto. Sim ou não? Sim. Perde-se. É necessário o quê? Um retorno ao arrependimento. Eu quero falar com você aqui, ó. É necessário o retorno ao arrependimento. Você que está aí em carro de som, você que está se reunindo com o governo atual, que se diz cristão e evangélico, você precisa se arrepender de novo. Você precisa ser confrontado com a verdadeira palavra. Confrontar o erro. Porque você está igual a Cã. Você está igual a Geazi. Você simplesmente está se corrompido pelaquilo que vai trazer lepra e morte. Porque Acã morreu e toda a sua família morreu. Assim também Geazi pegou a lepra, a doença. E você está contaminado, você precisa se arrepender. Você precisa ser confrontado com a palavra, com com a palavra da verdade. A verdade bíblica não é a minha verdade, é a verdade bíblica. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17, pastor Gé, Isso. santifica na palavra, pois a tua palavra é a verdade. Pois não podemos chamar de bem aquilo que Deus declara como mal. Deus é vida, e como é que você quer matar uma criança no ventre da mãe? Deus é libertação, como é que você quer apoiar as drogas? Deus, ele é moralidade, caráter imutável, como é que você quer apoiar a homossexualidade? Fala para mim, que evangelho é esse que você está vivendo? Que evangelho é esse? E Fala aí, aí, pastor. e aí vem a desculpa, Começa já não. a mim. É, mas aí, aí vem as desculpas, não, mas não sou eu que estou fazendo. Eu apenas apoio. Não, não, não sou eu quem faço, não tô colocando a mão, não estou fazendo, porque muitos dão essa desculpa, né? Que não é porque não tá lá, que não está fazendo, mas fala, não, eu só concordo, eu concordo com essa visão. E aí o livro de Romanos 1, os versículos finais, vai dizer, né, que a condenação, a ira de Deus, não vem só para mente aquele que faz, mas pior, para aquele que simpatiza, para aquele que somente concorda, para aquele que somente apoia. Não, eu não faço nada, eu só apoio, eu tô de Mas a Bíblia longe. vai nos falar que você que apoia o pecado, mesmo você Sim, não pecou, mas você apoia o você é pecado, pior, você é pior do que o você é pecador. pior que o pecador, né? Então a ira de Deus vem principalmente para esses que só apoia. Entendi. Vamos para o último bloco, pastor Jean? Bora. Quarto bloco. O chamado à luz e ao sal. A prática. A pergunta é: como ser luz e sal na política
sem nos tornarmos iguais aos que nos cercam, que nós estamos cercados. Como não perder a essência no meio da polarização? Dois polos. Sim, Nós estamos vivendo isso. muito. Como não perder a essência divina no meio da polarização? Vou dizer que não é fácil. Com certeza não é fácil. E eu quero usar novamente o exemplo aqui de José, Certo. certo? José, um jovem vendido pelos seus irmãos como escravo, foi levado ao Egito. Daniel também você citou Daniel já. também. Só que o interessante é que José, ele não perdeu a essência porque ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era e quem ele servia. Porque no primeiro momento de confronto, ali o que foi dado, entregue para ele, Certo. apresentado para ele negou, né? A mulher de Potifar desejou tanto a José. Desculpa, aí vem uma poeira no Não. nariz. Não. Ela desejou a José e José falou não. Aí entra o primeiro momento, ele não se corrompeu, porque ele sabia quem ele era, né? Foi caluniado? Foi, porque o papel de Satanás é esse, é caluniar e acusar. Foi lançado na prisão, né? Sem merecer. E mesmo assim continuou com seu coração puro, íntegro, reto, né? E foi levantado como um governador. E mesmo depois, sendo governador, não se corrompeu. Fez aquilo que era reto diante de Deus. E eu posso usar exemplo os apóstolos, ali em Atos, que se alegravam por ser perseguidos. Por quê? Porque não fazia a vontade do homem, fazia a vontade de Deus. Não se corromperam, não foram para lados extremistas, mas ficaram ali na centralidade de Deus. E eu quero usar Paulo como exemplo. Paulo, um perseguidor Político. político, né? Porque ele queria ali, ainda no meio dos fariseus, né? Ser alguém, perseguiu a igreja, mas depois que ele se converte, que ele entende, ele padece. Lembrando que os fariseus eram Político, era um poder político. É. né? E ali Paulo, ele se converte. É perseguido, é maltratado, é julgado, é levado a julgamento, Não só uma vez, né? né? Não somente uma vez, e ali ele entendeu o que era a conversão. Então, a pessoa ela não se perde em meio a esses polos quando ela realmente tem um coração voltado para Deus, quando ela tem uma vida de oração, quando ela tem uma vida que ela entende a sua identidade, o seu chamado, a sua vocação, quando ela com certeza tem uma vida de jejum, né? Essas caças de demônios só fogem com jejum e oração, né? Então, quando a pessoa ela tem uma vida pautada em Deus e não na vontade do homem, fica muito mais difícil ela se corromper, muito mais difícil, né? Ela não entra em polos porque a visão dela está o quê? Em fazer a vontade de Deus. O que é Perfeito. que Deus pede? O que é que Deus quer? Então eu tenho que fazer isso, né? Ah, mas onde está a vontade de Deus? Essa pauta, esses assuntos infringem algo da palavra? Deus condena? Deus O que condena a Bíblia diz? isso. Então, a visão sempre vai É estar por isso que eles têm voltada para raiva da Deus. gente. Sempre. Porque, Porque, assim, só para encerrar, a Bíblia, ela é ah, a bússola moral do cristão. exato. Mas é exatamente isso que eu ia falar. É, Por quê? Porque ser cristão, viver Cristo, né? Fala de religião, né? Porque a pessoa mistura, fala, religioso, não é, sabe nem o significado da palavra religião. Mas vou usar porque é o comum, né? É o único, o cristão é o único que tem manual da vida, sim. inspirado divinamente. Por mais que queira falar que o homem escreveu, né? Falta história, falta busca, falta conhecimento. E as pessoas que querem pecar usam esse argumento. E é o único que nós temos base, temos livro, A temos o quê? Direção. direção. O manual da vida entregue por Jesus Cristo, entregue por Deus, é a Bíblia. Nós somos os únicos que temos. As leis de todas as sociedades é pautada na justiça e na moralidade de Deus. Não Exato. tem como. O certo e errado é baseado na moralidade de Deus, na palavra de Deus. Não Pois tem é. como fugir. Agora, já o Satanás está aí em algumas nações, Sim, até proibindo a Bíblia. sim. E esses aí,
Esses que proíbem a Bíblia estão vivendo segundo a vontade de um homem. É igual aquele filme, O Livro de Eli, né? Que ali o vilão, ele tá em busca de conhecimento, só que ele quer um livro determinado. E ele vai usar a frase que aquele que tem o livro Tem o poder. tem o poder, domina o povo. E que livro é esse? A A Bíblia. Bíblia. Só que ele se quebra, né? Amém. Bom, em Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a A luz luz do do mundo. mundo. Não se pode esconder uma candeia ou esconder uma cidade edificada sobre um monte, aliás. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. E também Tiago 1,19 vai reafirmar esse texto. Tiago capítulo 1, verso 19, vai nos falar assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O sal preserva, sim ou não? Sim, Mas não se dissolve a ponto de perder a sua identidade. sal é sal. Sal é sal. Ser luz exige que nossas palavras sejam temperadas pela verdade e pela mansidão, evitando o ódio que corrói o debate. Sim, Nosso foco deve ser o quê? A salvação. Salvação do quê? Das almas. E não a destruição. Salvação das almas e a justiça do reino. Agindo, pastor Gé, como agente de transformação, não como replicadores da discórdia. E é exatamente que a Voz Imide não entra em debate. Nós conversamos, sim, nós discutimos discutimos, assuntos. batemos papos dentro da nossa realidade. E claro que nós apontamos. Nós apontamos para os erros, né? Problemas. Para os problemas atuais. É por isso que é Voz Imide. Precisamos falar dessa Voz Imide. Precisamos falar sobre isso o tempo todo. A voz, muitas vezes, não são assuntos que não dá para pregar ou não está na pregação. Não é que a gente escolhe pregação, mas é um bate-papo diferente, Sim. porque nós podemos argumentar, né? Nós podemos contrapor sem briga, sem debate, sem querer ser um melhor que o outro. Ah, mas só tá apontando os problemas do mundo. Não, a gente aponta principalmente o problema que tá Os dentro da problemas da igreja. igreja, sim, da igreja. Principalmente, voz e mídia é isso. Principalmente os problemas que estão dentro da igreja. A política é um problema dentro da igreja. Sim, As pessoas estão tentando corromper o evangelho, comprar, e muitos estão vendendo o evangelho. Muitos estão vendendo. Ah, você está falando assim hoje porque você é pequeno. Eu já falei, se for um dia para eu me corromper, que Deus me leve antes. Me leve antes. O povo está usando um Deus para enriquecer. Mas é errado ser próspero? Não estou falando isso não. O problema é usar Deus de maneira fingida e egoísta. Não medir as consequências, né, para prosperar. Porque todos aqueles que servem Deus verdadeiramente já é próspero. sim, Já é próspero. Afinal de contas, o nosso reino não é aqui. Mas enquanto estamos aqui, sim, temos que ser políticos sim. e E combater o falso evangelho, as mentiras de Satanás que tem destruído famílias, vidas. A hipocrisia de muitos, político principalmente. Político ao contrário. Político daquele bandido que estava ao lado de Jesus. sim,
Principalmente o da esquerda, porque o da direita foi para o céu. As pessoas precisam compreender, não vou nem dizer as pessoas, os cristãos precisam compreender que ser cristão é passar por perseguição, é ser perseguido. João capítulo de número 15, Jesus ele vai dizer assim, olha, sabeis que se o mundo vos aborrece, ele primeiro aborreceu a mim. Por quê? Porque vós não são deste mundo. Então, se o cristão não está disposto a ser perseguido por fazer o que é correto, ele não é um cristão. Exato. Está suave. Mas vamos ver que os verdadeiros são perseguidos. São perseguidos. Todos os verdadeiros são perseguidos. Tá certo? E alguns que são perseguidos, eles acabam se corrompendo. Mas ainda temos pessoas Sim, fiéis ainda. fiéis. Fiéis e vivendo dentro de uma política real. Amém, meus irmãos? Estamos encerrando hoje. Daqui quantos dias? 3 dias? 4 dias? Acho que é. 11, acho que é dia 18, né? Próximo. Dia 18. Nós teremos mais um Voz e Mídia com um tema bastante interessante. Um bate-papo gostoso. Dia 15. Dia 15? Dia 15, Ah, 4 já, dias. 4 dias. Um bate-papo gostoso, onde nós aprendemos e também ensinamos. E trazemos a você a luz da palavra de Deus. Porque muitos têm rejeitado a palavra. Infelizmente. E esses que têm rejeitado a palavra estão perecendo. Mas nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro e que nos sustenta em tudo. Então, busque conhecimento, busque viver a palavra, use o manual da vida e você verá que a verdade pode até demorar, mas ela sempre vai prevalecer. Viva a verdade, viva Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E você que gostou desse episódio, curta, compartilhe, né, para que possa chegar ao entendimento de muitos que estão aí cegos pelas mentiras de Satanás. Deus te abençoe.